Estamos iniciando a nossa aula 206 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo a doutrina espírita. Aqueles que quiserem se inscrever, por favor, cliquem, que receberão automaticamente o aviso quando a nossa aula subir para o YouTube. Na aula anterior, nós lemos a última mensagem de Paulo, o apóstolo, dada em Paris nos anos de 1860, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa mensagem consagra Paulo como um grande defensor da caridade. E isso é tão interessante para nós e para vocês, porque, como dissemos em aulas anteriores, aquele doutor da lei, que tinha o nome ainda de Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, uma cidade na Cilícia, perto da Grécia, na Grécia, como aquele indivíduo que deixou Estevão ser morto a pedradas. Ele mesmo participou do rito, dirigiu o rito de apedrejamento de Estevão, como aquele indivíduo foi transformado e burilado pela encarnação dos séculos. Como a encarnação traz esse benefício, vai depurando a moral, às vezes viciosa, e transformando numa água cristalina e límpida, onde o amor e as virtudes maiores prevalecem. Estudamos Paulo desde as Eclésias, ainda, desde a sua origem judaica, passamos por todas as etapas da vida dele, pela sua conversão em Damasco a Jesus, depois a outro estado dele, em que ele defende em Coríntios 13 a própria caridade. E fomos andando nessa estrada ascendente do ponto de vista espiritual, e hoje chegamos ao seu ápice. E que vamos analisar nas aulas subsequentes esse texto, que é sobre a caridade. Mas o mais importante para nós é entendermos, além dessa evolução espiritual que tem como modelo aqui Paulo, o apóstolo, nós entendemos que estamos, em boa parte, fora da doutrina espírita. Por que fora da doutrina espírita? Porque a doutrina, ela posiciona com toda explicitude, com toda clareza, com toda didática, a importância de eventos como aqui da caridade. Entretanto, quando nós vamos nos debruçar sobre esses estudos, nós somos influenciados por uma série de palestrantes nas casas espíritas, nos centros espíritas, na mídia espírita de instituições que têm os seus sites, nas redes sociais, por pessoas que fogem, por provavelmente ignorância ainda, por falta de substância doutrinária da proposta nuclear do Espiritismo, e que, mediante essa proposta, nós chegaremos a um atalho na grande estrada das nossas provações no mundo. É uma espécie de dissociação, é uma espécie de distopia, de afastamento daquilo que Paulo ainda, no Livro dos Espíritos, ele assinala uma outra mensagem, que o destino do homem é gravitar para Deus e a ele se unir através da justiça, do amor e do conhecimento científico, a ciência. Eu fico assim vendo como nós nos perdemos dias após dias, palestrantes após palestrantes, que cada um quer dar a sua cota de autoajuda, de motivar o indivíduo para modificar a sua vida, quando tudo aqui está consubstanciado, tem assim a sua origem tão perfeita, que é a doutrina espírita, e que são esses aqui que dão mensagens de alto valor moral no espiritismo.
Eu fico triste com isso. Eu vejo palestrantes que são magistrados, não têm formação psicológica, falando de psicologia, contando histórias dos livros de André Luiz, numa narrativa romancesca, e vejo tudo isso, o povo adorando isso, achando que isso aí é o encaminhamento da doutrina. E são peças teatrais, são narrativas teatrais que fogem de tudo isso que a doutrina propôs. É verdade. Então, eu fico pensando às vezes, se o palestrante que é juiz fala de psicologia, de autoestima, não fala do espiritismo, porque lá pela própria lei da magistratura, ele não pode falar claramente do espiritismo, porque isso é vedado ao magistrado, ele tem que ter uma conduta isenta do ponto de vista religioso, de outros pontos de vista político, ele não pode em público falar isso, é vedado. Então ele vai falar de coisas paralelas. Eu pergunto às vezes, e se uma mulher, uma senhora formada em psicologia, quisesse dar lições de direito sobre contestações, sobre habeas corpus, sobre liminares, a OAB aceitaria isso? Não, não aceitaria. Ordem dos advogados. Mas o meio espírita aceita. A própria Federação Espírita abona esse tipo de palestrantes que estão fora da doutrina espírita, mas agem como pela doutrina, porque a instituição maior diz que eles estão dentro da doutrina, embora não estejam. Então nós temos que fazer uma profunda reflexão, meus alunos, uma profunda reflexão, que as coisas não são assim. A gente tem que ser honesto, tem que ser digno, tem que ter essa identificação, eu diria, moral com a doutrina, com aquilo que é nos legado pelos Espíritos, que aquilo foi abonado por Jesus. Está tudo aqui. Nós não precisamos mais do que isso. E estamos fugindo sempre por caminhos marginais. E quando desencarnarmos, nós vamos ter a grande decepção. Perdemos tanto tempo e no mundo espiritual isso vai ser cobrado. Portanto, eu não quero puxar a orelha de ninguém, mas quero fazer o depoimento aqui sobre esse ponto que nós vamos estudar agora, sobre a caridade. Porque se nós tivermos a caridade em mãos, praticarmos-la no dia a dia, em todas as suas expressões, em todas as suas vertentes, nós realmente receberemos um sentimento de paz, de felicidade, de realização pessoal. Nós temos o caminho, temos o remédio, temos a forma de crescermos, mas nos perdemos. Eu acredito que os bons espíritas, isso eu acredito firmemente, que aqueles que estudam espiritismo não aceitam esse tipo de palestrantes aí da rede social ou em centro espírita. Não aceitam. Quem aceita são os que não conhecem o espiritismo, são aqueles que endeusam ainda os médiuns, endeusam os espíritos, são pessoas ignorantes e por isso são facilmente levadas. Mas Jesus não disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, em João? Então nós vamos conhecer a verdade. Vamos caminhar na senda que é a verdadeira proposta de Jesus, que é o próprio Espiritismo que consagra os direitos nossos da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Vamos andar. Interpretação. Referente ao que Paulo falou. Vamos analisar parágrafo por parágrafo na sua mensagem de Paris, Fora da Caridade e Nossa Salvação, no ano de 1860. Não, isso acho que foi até em Bordeaux, depois eu vou ver. Foi em Paris, sim. Interpretação. Primeiro parágrafo. Meus filhos, fora da caridade não há salvação. Encerram-se os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Na terra. E no céu, porque aqueles que houverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então, Paulo é claro, e nós temos que entender isso também com clareza. Declaração forte, coloca a caridade como responsável
a grande protagonista do destino dos homens. Vou repetir. A caridade é a grande protagonista do nosso destino. É a bússola, é a orientação maior. No caso dos homens encarnados, aqui na Terra, os que praticam a caridade encontrarão a paz. E lá no céu, os desencarnados encontrarão a felicidade. Portanto, segundo aqui esse primeiro parágrafo de Paulo, nós temos aqui esse pequeno esquema em que o destino do homem na Terra, com a prática da caridade, leva à paz. E no céu, com a prática da caridade, leva à felicidade. Está aqui. Isso é que tem que ser dito na rede social e nos centros espíritas. É isso. É isso que é o espiritismo. Vamos falar um pouquinho sobre um dos grandes expressões, um dos grandes homens sobre a caridade, sobre a beneficência, que foi Vicente de Paulo. Vicente de Paulo nasceu em 1581 e faleceu em 1660. Notabilizou-se pelo enfrentamento dos problemas da miséria e pela prática ostensiva da caridade. Fundou a Sociedade Filhas da Caridade, considerada como precursora das Santa Casas. Então, Vicente Paulo começou pela primeira vez a pegar os mendigos em Paris, em aquelas regiões, e grupá-los em casarões, em galpões, colocando eles juntos e chamando mulheres para atendê-los, para melhorar, amenizar as suas dores, dar remédios, dar alimentação. Foi o primeiro homem que deu um tratamento coletivo assistencial, através das suas filhas, que ele chamou Filhas da Caridade. Esse tratamento coletivo da caridade, liderado por Vicente de Paulo, na frente ia gerar as chamadas Santa Casas da Misericórdia, que é uma expressão desse trabalho inicial de Vicente de Paulo. Por isso, Vicente de Paulo é chamado o patrono das Santas Casas. Patrono das Santas Casas. E eis que ele diz aqui nessa mensagem, como espírito. Ele diz: sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em mãos. Veja só, outra vez, caridade é a chave dos céus. Toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras: amai-vos uns aos outros. Claro. A alma só pode elevar-se às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. Não existe outra fórmula, não existe outro tipo de discurso, não existe panaceias de autoajuda, não existe mandingas, mirongas, trabalhos que vá modificar a natureza essencial do homem, que é a sua aproximação de Deus, através de quê? Da prática do bem. E a prática do bem é a prática da caridade. Esqueçam da autoajuda. Esqueçam de tudo isso. Isso aí são pílulas que vocês tomam, dura um tempo da palestra, passa a palestra, se encerra, passa mais um momento tal, e vocês voltam a ser os mesmos, porque isso não tem nenhuma eficácia do ponto de vista espiritual, a não ser deixá-los entusiasmados com aqueles atores do espiritismo. Mas aquele é claro, a alma só pode elevar-se às regiões espirituais pelo devotamento ao próximo, o amor ao próximo. É isso. E não tem mais nada além disso. Só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Aqui. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Olha ele dizendo isso. Para não ter outro meio. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Quer dizer, ela é o grande fundamento, é o grande alicerce de todas as virtudes terrestres. Em todos os mundos,
A caridade é a eterna âncora da salvação. Aqui Vicente de Paulo, ele se refere à vida extraterrena, né? O Espiritismo, muito bem claro, já vimos isso. Nós temos à vista a vida fora, a vida inteligente, a razão, homens com razão, espíritos com razão habitando outros mundos. Isso é claro. Isso é muito claro. Então ele diz que, não obstante esses outros mundos, mesmo mais adiantados que a Terra, que seriam mundos de regeneração e mundos felizes, ali a caridade constitui o grande instrumento de salvação, quer dizer, de reabilitação do indivíduo e de progresso espiritual, aqui na Terra como em todos os outros mundos. A caridade é a mais pura emanação do Criador. Quer dizer, o Criador criou, Deus, quando criou, através da sua inteligência, criou o mundo objetivo, subjetivo, material, espiritual, ele criou esse sentimento de caridade, que representa mais proximamente o seu amor junto a nós. É a própria virtude de São Vicente de Paulo que ele dá à criatura. Quer dizer, é aquilo que nós temos que buscar em Deus. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, céu 2000, página 359, 361. Então, meus alunos, vocês estão entendendo justamente isso. O que vem representar a caridade? Né? Nós temos que ter isso aqui, ó, todo momento na ponta da língua, dentro do coração e reverberando no cérebro. Nós temos que ser caridosos o tempo todo. Eis aí a nossa grande salvação. Portanto, eu fiz esse gráfico aqui. Está aqui o gráfico. É a representação da caridade segundo São Vicente de Paulo. É o esquema do que ele disse. Vamos ler aqui. Caridade, segundo Vicente de Paulo, é a mais pura emanação do Criador. Está aqui. É a mais pura emanação do Criador. É a principal virtude do Criador. A mais pura emanação, a principal virtude. É a virtude das virtudes. Que diz, amai-vos uns aos outros. Tratai os outros como quereis ser tratados. O devotamento ao próximo. Então, quando nós seguimos esse roteiro sublime, nós realizamos a felicidade. E a caridade nos traz essa felicidade. Portanto, nós temos que repetir o que ele disse. A virtude fundamental que sustenta todo o edifício das virtudes terrestres, a caridade. Está aqui. Preocupemos-nos com a caridade. Preocupemos-nos, sim. Está aqui. Portanto, Paulo e Vicente de Paulo concordam com o valor moral da caridade e sua representação de ser dever, obrigação, frente à justiça divina. Em algumas aulas nós temos nos batismo, mas eu sempre gosto de voltar. Há uma lei superior de Deus, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Deus, sendo justo, ele nos briga pela justiça dele a amar ao próximo. Isso é uma obrigação nossa contraída perante a justiça de Deus. Assim como nós temos que seguir uma justiça humana, que nos proíbe apropriar de bens alheios, senão nós seríamos punidos, seríamos julgados. Assim há as justiças, as leis divinas que nos obrigam a cumpri-las. É um dever. Portanto, na justiça divina, ela propõe, para que nós possamos respeitá-la, propõe que nós amarmos o próximo, que é um dever. Esse dever de amar o próximo, na realidade, é a prática da caridade, porque nós já vimos também que é muito difícil nós termos um sentimento de amor por uma pessoa que nos prejudicou, que não tem nada a ver conosco, que tem outro quadro de cultura, outra vibração, outra visão da vida, do que termos esse sentimento de amor que temos pelos nossos parentes, amigos, irmãos, família, etc., filhos. É impossível.
É uma utopia isso. Mas essa utopia se realiza quando nós colocamos essa compreensão que nós temos que tratar o próximo como nós tratamos a nós próprios. Aí é possível. Se nós não queremos o mal dele, também não queremos para nós o mal. Não queremos o mal para nós, não queremos o mal dele. E, ao mesmo tempo, isso é realizado pela prática da caridade. Por isso que a caridade é a grande substância que realiza o mandamento do amor ao próximo. Mas ela é uma obrigação. Então, nós temos o dever. E o próximo, como filho de Deus, nós vemos também que ele tem o direito de ser amado. Essa divisa, segundo Paulo agora continuando, é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão. Quer dizer, uma luz, é uma bússola. A terra da promissão nós já estudamos, que foi a terra prometida por Deus aos judeus, que é a Israel, que veio lá desde a parte do sul, né, onde está o deserto de Gaza, até lá em cima, no Líbano, onde estava a Fenícia e outras regiões daquela época. Então, é a terra da promissão, e aí puxa essa metáfora ligada lá aos judeus e diz que para nós é o desejo da felicidade, que é a nossa terra da promissão. A caridade, quando praticada com desinteresse e abnegação, de coração puro, é meio de inspiração para o homem superar as dificuldades da vida. Ela também nos ajuda a tomar decisões. Muitas pessoas vivem pedindo ajuda a Deus, a Jesus e aos espíritos. Outras pagam cursos, é isso mesmo. Nessa época da pandemia, pagam cursos de autoajuda, ministrado por palestrantes que se dizem espíritas e pouco conhecem da doutrina. Hoje estamos com cursos, cobrando de vocês, daqueles que assistem, cobrando para terem acesso ao curso. E no final do curso, tem uns livros que eles escrevem e autoram os primeiros, 50 exemplares do lançamento, e as pessoas correm aflitas atrás de tudo isso. Quando está tudo aqui. A Bíblia. Cadê a Bíblia? Cadê os evangelhos? Cadê os ensinamentos morais de Jesus? Cadê? Perderam? Vão atrás lá dos 100 autógrafos? Isso não tem nenhum valor para nós. Temos que ser realistas. Temos que entender que é isso que é o Espiritismo, e é isso que realmente vai nos dar a salvação. Não é à toa que ele diz sempre, fora da caridade não há salvação. Portanto, pratique a caridade. Trabalhem em obras beneficentes, que não precisam nem ser espíritas. Se vocês estão deprimidos, eu como psiquiatra digo o seguinte, agora não dá, mas toda aquela pessoa que está no estado de ócio, que acorda durante o dia, não sabe exatamente o que vai fazer naquele dia, porque não tem nenhuma obrigação a cumprir, nenhum dever maior, que anda para cá e para lá sem maior objetividade. Todas essas pessoas que às vezes fazem depressão, ficam desencantadas com a vida, reclamam o tempo todo, se queixam, se lamuriam, eu digo, a medida, o tratamento para vocês de excelência é trabalhar numa obra beneficente, de qualquer religião, atenderem aquela população carente num serviço social. É aí que vocês vão encontrar felicidade. Dando. E os seus problemas, que parecem grandes, vão ser pequenininhos, perto daqueles que vocês testemunham. Portanto, o fundamental é o convívio com a dor do próximo, e assim o apoio, a consolação a ele e a própria caridade. Então, essa foi alguns parágrafos da mensagem de Paulo Apóstolo, em que nós apoiamos também com Vicente de Paulo. Amanhã daremos continuidade a esse trabalho. Eu espero que você esteja absorvendo tudo isso, porque sem esse conhecimento, sem a prática da caridade, sem o sentimento de ajudar o próximo como um dever,
e saber que o próximo tem o direito de ser amado e ter boas condições, nós não iremos prosperar. Não adianta muito livro, não adianta muito curso, não adianta muito ajuda, não adianta muita retórica, não adianta muitas histórias que são contadas, muitos causos também, nada disso. Tudo isso é uma espécie de ilusão que vocês vão assumindo, vão recebendo, vão achando que sabem, mas quando se depararem com a verdadeira aprovação, não terão recurso para suportá-la. Mas se vocês entrarem na caridade, vocês verão que as decisões suas e as melhores possíveis virão por inspiração, porque vocês chegarão àquilo que Jesus diz. Bem-aventurados sois todos vós que fizeram a vontade do meu Pai que está nos céus. Vinde, sentai à minha direita, e vocês serão, na vida espiritual, recebidos pelo bem que vocês fizeram na terra. Que Deus nos abençoe. Amanhã estaremos juntos.